noite, pessoal. Eu sou a Bruna. E eu sou a Nayara. E esse é o GaiaCast, o podcast oficial da rede de networking do Gaia Coworking. Aqui a gente fala de histórias inspiradoras, fala de empreendedorismo e muito mais. Hoje a gente tem um convidado aqui, talvez seja o convidado mais jovem da nossa temporada. E ele é uma pessoa muito fora da curva. Nós estávamos até comentando que ele é um geração Z fora da curva. E ele é sócio proprietário da AC Construtora e trabalha no ramo de manutenção predial. Então, seja muito bem-vindo, Elias. E a gente já quer iniciar esse bate-papo perguntando para você, de uma maneira geral, qual é o seu trabalho e como você chegou nessa área de atuação. Obrigado, Bruna, Nay. Como que eu cheguei nessa área de atuação? Tá. Eu tô nervoso um pouco. Eu também tô, Elias. A gente fica nervoso todo momento também, não se preocupe. Eu fico nervoso. Eu comecei nessa área mesmo, foi com 10 anos, né? Que o meu pai me levava para trabalhar em obras, meu pai, tio, então assim, desde os 10, tava fazendo um serviço era servente na época, né, então sempre fazendo uma coisa aqui, um reparo ali, então eu comecei foi mesmo desde os 10, e daí agora depois dos 20, né, que aí eu dei uma parada um pouco e voltei depois dos 20. Legal. Elias, você é super jovem, né, como a Bruna bem disse, você é a geração Z. E essa geração, ela é muito tida pela geração que está muito confusa no mercado de trabalho, muito confusa na vida, né? A geração neném, que nem estuda nem trabalha, né? Boa parte, não todos, claro. E aí eu vejo que você, desde que eu te conheci, sempre foi muito bem definida a sua carreira. Você sempre soube que gostaria de trabalhar com a parte de manutenção predial, com esse alicerce de construção civil. E é muito cedo, é uma decisão e uma profissão muito séria para ser tomada numa idade tão tenra como você adotou, né? A partir dos 10 anos. Como que foi, diante dos seus amigos, diante dos seus colegas de escola, ver você tão cedinho ali, com 10, 12 anos, já trabalhando na construção civil? Que tipo de sensação você tinha diante dos seus amigos de estar trabalhando numa área tão diferente? Eu sofria muito preconceito, né? Então, tipo, às vezes, quem me via durante o final de semana ali, capinando um terreno, fazendo algum serviço com o pai, chegava na escola lá na segunda-feira, ficava me zoando. Ah lá, o bobão vai trabalhar com o pai, ficar aí carregando cimento, massa, lata. Então, eu sofria muito preconceito nessa época, né? Então, tipo, às vezes eu ficava com um pouco de vergonha, porque quando a gente é criança, a gente tem vergonha, às vezes, de fazer um serviço, um coleguinha pegar, às vezes tinha aquela menina que você gostava da escola também, havia ali, aí você já ficava com aquela vergonha, mas sofria muito preconceito. E hoje, né, a gente até tava falando nos bastidores, você é pai, né, de um menino de 4 anos, e teu pai que te inspirou, né? Te levou para trabalhar, assim. E hoje você julga que teu pai acertou te levando tão cedo pro trabalho? Tu repetiria isso com o teu filho? Ou você acha que foi precoce demais? Antigamente, quando eu tinha lá os meus 15, 18 anos, falava que o meu pai fez a pior coisa, ficar me acordando 6 horas da manhã para poder ir pra obra 7. Eu detestava. Mas agora, eu não vou falar que eu tenho muita maturidade, porque a gente conquista a maturidade com o tempo, né? Um pouco mais. Mas hoje eu falo assim, cara, meu pai fez um bom trabalho. Que legal, hoje eu né? falo que meu pai fez um bom trabalho e eu quero fazer o mesmo com meu filho. Então, tipo, eu sempre falo com meu filho, você vai querer vir trabalhar com o papai quando você tiver idade? Ele, vou. Por quê? É bom. Meu pai, nada, ele me levava para trabalhar, ele sempre pagava ali 10, 20 reais. Então, tipo assim, ali eu já via o valor do dinheiro que você tem que trabalhar para você conquistar. Então, assim, hoje eu agradeço, sim, o meu pai, como pai, filho, a gente sempre briga, mas hoje eu agradeço muito a ele por ter me levado, o meu tio também, que me levou muito, mesmo eu não querendo. Obrigado, vai trabalhar. Então, eu agradeço muito, que é muito bom, né? Elias, e durante esse período, seu pai tinha você muito mais como um ajudante, né? Sempre pagando aquele valor de ajuda e não um valor salarial.
Sim, como que eu vou te falar? Meu pai tem aquela mania, né? Dos antigos. Ah, tem que levantar cedo para trabalhar para ajudar a pagar as coisas dentro de casa. Uhum. Então, vamos lá, que você tem que se sustentar. Você acha que. Então, sim, ele me levava e pagava, cara, toma, ajuda aqui só pra você ir pra lan house, fazer o que você quiser. Mas essa é a questão que eu queria te perguntar. Quando efetivamente você recebeu um valor que não era mais de ajudante? Que você recebeu realmente um valor que você falou assim, uau, recebi como um profissional e isso aqui me motiva a continuar e eu já percebi que aqui é capaz de eu desenvolver uma carreira bem pouco tradicional, né? Então, não vou ficar aqui na internet ou nas redes sociais, mas vou desenvolver uma carreira de ofício, né? Porque é um ofício. Então, quando que você recebeu uma remuneração que você falou assim, isso aqui vale? Eu lembro disso até hoje. A gente foi trabalhar num bairro Santa Cecília, lá na minha cidade, e meu pai falou, vamos que você vai me ajudar a colocar piso. Fui tal. Chegou no final, sexta-feira, e eu tô doido pra ir no show do Fernandinho, na época, né? Show do Fernandinho. Meu pai foi lá e me pagou, na época era R$ 500, e pra mim eu achava muito. Não tinha nada pra fazer, com 14, 15 anos, não tinha nada pra fazer. Eu falei assim, pô, isso aqui é um dinheiro que valeu a pena eu ficar até tarde trabalhando. Tipo, eu fui no show, então, tipo, eu fiquei muito feliz. E com aquilo eu fui, pô, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu fico olhando, presta muita atenção no que as pessoas estão fazendo. Então, às vezes ele tá mexendo ali, eu tô percebendo, eu tô olhando, eu tô notando, ver como que ele faz isso, como que ele faz aquilo, e eu aprendo. Fácil. Depois eu vou fazer a mesma coisa do que ele. Tá. Então, recapitulando, tu começou lá como ajudante do teu pai aos 10 anos, aos 15 tu já teve uma experiência de, né, se sentir um profissional. Sim. E agora, né, 10 anos depois, hoje você tem a tua empresa em Balneário Camboriú, tem uma equipe, vende produtos, gerencia a mão de obra. O que separa esse menino que começou lá botar o piso e começar a trabalhar e aprender visualizando para esse homem que hoje tem a ambição de ser um empresário, de crescimento, de estruturar as coisas e pensar dessa maneira como empresário mesmo? O que acontece? Eu comecei a empresa e foi por conta do meu filho, né? Então eu falei que eu ia dedicar o meu tempo para ele e que eu ia pegar e montei a empresa, na época ela era EJC e hoje é a AC. E dali eu falei assim, cara, eu quero continuar nessa área e vou crescer nessa área. Hoje, como que eu vou te explicar? A mocidade de hoje em dia, a geração de hoje em dia, não gosta de estudar. Ou seja, essa palavra mocidade, Elias. A mocidade, a geração de hoje em dia, eles não gostam de estudar. Eles acham que a vida fácil, eu não tenho preconceito, mas a vida fácil eles acham que é funk, droga, baladinha, e não é. Essa daqui, onde eu vivo hoje, é a realidade. É onde que, tipo, se você quer, você tem que suar pra isso. Então, eu hoje me vejo aqui e falo assim, cara, graças a Deus pelo meu pai, pelo sufoco que eu passei na minha adolescência, por tudo, hoje eu tenho uma empresa onde que a gente hoje, graças a Deus, consegui contratar funcionários para poder tá me ajudando. Então, tipo, tinha dia que eu tava trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Hoje eu tô tentando evitar de trabalhar mais e atender mais os meus clientes bem. Porque o cliente, quando ele vem por você, vou dar um exemplo. Eu vim pelo Gaia, eu fui pro Gaia. Então, eu gosto de ser atendido pela Nayara e pela Bruna. Eu acho que a gente sente mais acolhido, né? Se eu eu vou conversar, vai dar um conselho, então vamos trocar uma ideia. Então, eu acho muito importante. E isso era o que os clientes estavam reclamando. Que eu não estava conseguindo dar essa atenção para eles. Então, hoje, graças a Deus, eu dou. Então, tipo assim, hoje como empresário, né? Quero crescer muito mais, daqui a pouco chegar no nível mundial, imagina? Então, tipo assim, eu quero crescer mais. Hoje tenho ali minha empresa, mas cada dia mais eu quero conquistar um pouco, né? Hoje Elias, eu tenho muito orgulho de você, porque todas as vezes em que a gente precisou de você no Gaia, você estava disponível.
né? Às vezes, fim de semana, às vezes no horário noturno, você sempre estava conosco, ou você mandava alguém aqui, ou você trazia uma pessoa que iria se responsabilizar pela obra. E eu fiquei chocada quando eu te conheci por você ser tão jovem e já arcar com tamanha responsabilidade. Quando você chega nos lugares, porque eu tive essa sensação quando eu te conheci. Nossa, será que esse menino vai conseguir resolver esse baita problema de eletricidade? Vai trocar disjuntor, vai trocar todos esses fios? Eu tive essa dúvida, confesso pra você, pela sua idade. Não por você, mas pela sua idade ser tão jovem. E eu imagino que talvez outras pessoas também tenham esse mesmo sentimento. É comum você chegar para atender um cliente e a pessoa perguntar quantos anos você tem? Sim, é muito Você comum. sabe o que você tá fazendo? Sim, é muito comum. Quando eu cheguei aqui no Gaia, foi assim, a Nayara tava conversando comigo pelo telefone, na verdade não foi nem comigo, era com a menina que trabalhava comigo. Com a sua secretária? Isso. Aí depois eu vim no Gaia resolver o problema. Cheguei ali na portaria, Nayara, achei que era um senhor Elias, tu tem uma cara de criança. Tu é tão novinho. Então, tipo assim, hoje, sim, é simplesmente para síndico de condomínios. Quando eles falam comigo no telefone, eles, pô, o cara deve ser... Quando eles, pô, não era você que eu conversei pelo telefone. Eles falam, não era? Parece que eu tava conversando com uma pessoa mais velha. Sofro preconceito, às vezes o cliente fica em cima. Já cansei de ver que o cliente fica em cima para ver o que a gente tá fazendo, para o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo. Aqui em Itajaí tem muito esse preconceito com quem é novo trabalhando nesse ramo. Porque não é comum também, né, Elias? É uma coisa muito rara. Eu não conheço mais ninguém além de ti que tenha esse tipo de atendimento com uma idade tão jovem. Então, assim, tipo, a pessoa fica, nossa, será? Mas ao mesmo tempo, quando eu te conheci, tive a oportunidade de conviver mais com você e de ser sua cliente por mais de um ano que a gente já é, né? Acho que a gente já tem um ano que a gente é sua cliente. Aí sim, agora eu tenho orgulho. Aí a gente tem aquele sentimento de, nossa, que orgulho de ter uma pessoa tão jovem resolvendo problemas tão complexos, né? Mas às vezes a gente tem que olhar que você tem 15 anos de experiência. 15 anos de experiência, 15 desde anos novinho, de experiência, né? já Então, tem que tipo colocar assim, isso no currículo. Tipo assim, hoje o pessoal tem muito preconceito quando eu vou fazer impermeabilização. Gente, impermeabilização é só geração antiga que faz esse tipo de serviço, não é qualquer um. Só old school. Então, tipo assim, o meu pai que faz esse tipo de serviço, e eu cheguei pra ele na certa idade e falei, me ensina, que eu vou aprender. E chegou aqui no Sul, e hoje aqui eu aplico muito, faço muito serviço de impermeabilização. O pessoal, pô, quantos anos você tem? Você já faz serviço de impermeabilização em telhado? Não. O pessoal fala assim, eu tô pagando pra ver. O pessoal paga, eles falam, eu vou pagar pra ver. Então, tipo assim, depois que eu faço, dá tudo certo, falou, cara, eles me elogiam depois, né? Parabéns, tu é um cara muito novo. Tinha que ter mais jovem assim. Eu vejo assim que essas habilidades, né, de você saber coisas talvez até básicas da casa, né, trocar uma lâmpada, um chuveiro, etc. Antigamente, todo homem, né, Era uma regra, né? né? Eu sendo machista. Não, mas era uma regra, né? Os homens, eles tinham que saber, Sim. saber. Por que será que isso se perdeu e os homens de hoje em dia não sabem trocar uma lâmpada? Não se fazem mais homens como antigamente, Bruna. O que aconteceu com essa forma? Aí agora eu vou te falar. Se vocês adivinhar que 60% dos meus clientes são homens, vocês não acredtam. Acredito. Acredito. Eu acredito. Já teve... Não quero falar do mal do meu marido, mas ele é um desses homens aí, desse bolo. A maioria liga pra trocar chuveiro. Gente, uma coisa simples, chuveiro, luminária, eles pedem. Quando eu chego na casa do... Eu não lembro o nome do cliente, mas quando eu cheguei na casa do cliente, a mulher do meu cliente olhou assim pra mim. Olhou pra mim, olhou pra ele. Não. Olha a cara do menino. Tipo Você assim, causando discórdia entre o casal. olha a cara do menino. Tu não fez um menino novo vir trocar um chuveiro. Que vergonha. Aí depois eu comecei a brincar, né? Pra tirar o clima. Comecei a brincar, falei, faz parte. Eu também comecei cedo.
Então, hoje, 60% dos nossos clientes são homens. Sim, e eu acho muito legal, Elias, que todas as vezes que a gente conversou, você sempre trouxe a sua origem como uma referência e não como uma vergonha. Então, você sempre honrou da onde você veio, né, as pessoas que conviveram com você. Então, eu acho que isso é muito forte na sua cultura. Você, para quem não sabe, o Elias é mineiro. Então, ele tem todo um jeito de mineiro, assim, do dia a dia mesmo. Elias, por que Balneário Camboriú? Porque, como que eu vou te explicar? Balneário Camboriú não tem prestador de serviço, então lá a demanda é enorme e não tem... Tem os prestadores, mas o que acontece? Os prestadores eles não fazem aquele serviço com excelência, porque aqui, querendo ou não, a inflação já é alta, os preços já é alto, o material já é alto e ainda por cima vai pagar um prestador de serviço e ele fazer um mau serviço. Então, o que acontece? Quando eu comecei a atender em balneário, os clientes falavam, cara, tu faz um excelente serviço. Tipo, eu chego na casa do cliente, se eu vou fazer um serviço, eu vou pegar e vou limpar aonde eu fiz o serviço. Eu vi que aqui é raro isso, hein? Cara, eu falei assim, mentira, que eu tô limpando aqui, aqui é raro da pessoa limpar onde fez o serviço. Então, tipo assim, balneário não tem mão de obra. É bem carente, né? É bem carente. Balneário, Itajaí, Navegante. Vamos montar uma outra unidade agora em Pombinhas. Também é muito carente, não tem. Tipo, a gente tem que sair daqui para ir para Pombinhas, Itapema, porque não tem. E a responsabilidade, né? E você transparece bem essa responsabilidade de eu deixar você entrar na minha casa e fazer esse serviço. Sim. Tem clientes do Gaia que, tipo, aciona a AC Construtora para poder ir fazer um reparo, para instalar um painel de televisão. Eles nem falam, eu não tem que ser no horário que eu vou estar em casa. Não, pode ir lá, eu vou deixar a chave, você entra na minha casa, pode fazer o serviço e depois você pode deixar a chave no meu... Isso é tão bom, né? E nossa, é tão bom sentir essa confiança. Hoje tem clientes que faz isso, imobiliárias que faz isso. Então, tipo assim, pode pegar a chave e ir lá. Eu cheguei, tiro foto, aviso, acabei de entrar dentro do seu apartamento, acabei de sair do seu apartamento, deixei limpo, tiro foto, mostro certinho, porque eu acho que é muito bom a honestidade. E o cliente se sente seguro, né? Sim, e fora que esses clientes, eles sempre voltam. Eu te falo porque sempre volta. Você entrou na casa da pessoa, fez o serviço, foi embora, a pessoa voltou e viu que a casa tá do jeito que ela deixou, é a melhor sensação. E depois ela manda mensagem ainda, olha, muito obrigado. E a melhor sensação é o cliente agradecer e depois, quando chega em casa, fala assim, caraca, minha casa tá perfeita. Muito obrigado por ter vindo. Sabe uma característica que você tem que eu gosto bastante em prestador de serviço? Toda vez que eu preciso de alguém, é uma pessoa discreta. Eu acho que você é uma pessoa bem discreta, eu gosto disso. Não sei se quase todo mineiro que eu conheço é discreto, né? Acho que eu não conheço nenhum mineiro falastrão. Então, eu acho que você entra na casa de uma pessoa e você resolve a coisa de uma maneira muito rápida. E você também sabe chegar, sabe sair. Isso que você falou de deixar sempre tudo muito limpo, tudo muito organizado, nem parece que você esteve ali. Eu acho que isso, assim, é uma qualidade muito rara no prestador de serviço. E você tem bastante. Elias, uma pergunta agora, juro que é a última pergunta que eu faço relativa à sua idade, tá? Tá bom. Você tem hoje pessoas que são seus parceiros. Sim. Né? Você gerencia uma equipe. Eu sempre tratei com a sua secretária, sempre teve pessoas que estavam junto com você, seja teus ajudantes ou seja te substituindo. Como que você faz para poder verificar o serviço que essas pessoas te fazem e dar as ordens da maneira correta para muitas pessoas que são muito mais velhas do que você? Como que isso esse jogo de idade, de gerações, de dar ordem para quem tem 20 anos a mais do que você? É difícil, para 20 anos a mais do que eu, é bem difícil. Eu tive um funcionário que era bem mais velho do que eu. Eu tô com 26, ele acho que tava quase com 50, né? E ele não gostava de receber as minhas ordens. Então, tipo assim, eu falava com ele, olha, vamos fazer desse jeito. Ah, não, desse jeito eu não sei, tem que ser assim. Eu tenho mais tempo de profissão. A pessoa, ela pode ter mais tempo de profissão que for, mas tudo se atualiza. Então, tipo, eu vou estudar, se eu não sei, eu vou estudar, vou ver o que é e se eu posso fazer. Então, tipo, eles querem fazer do jeito deles.
Ah, não, a geração, vou quebrar, eu é isso aqui. Não. Então é difícil. Hoje, qual que é a minha meta? É contratar só jovens. A minha meta é contratar jovens da minha idade, um pouquinho mais velho, até uns 30. Por quê? É o jeito que eu consigo conversar. O diálogo é bem melhor ali de conversar, de ensinar. Hoje, por exemplo, é meus irmãos que trabalham comigo também, né? Então, tipo, é mais fácil de eu lidar com meus irmãos e meus irmãos lidar com os funcionários. Entende? Porque eu vou falar com eles e como eles estão mais tempo com os funcionários do que eu, fica muito mais fácil deles lidar. Então, tipo, eu falo com o Matheus e o Thiago, ó, vamos fazer isso, isso, isso. Nesse dia você tem que me entregar a limpeza dessa caixa d'água, tem que me entregar a impermeabilização, a pintura, isso, isso. Então, vocês se organizam. Então, é mais fácil liderar jovens, eu acho, tá? De liderar jovens do que liderar gente mais velhas do que eu, porque eles não gostam de receber ordens. É Pau porque que nasce torto aprendeu, nunca né? se endireita. É porque era um outro modus operandi de fazer o serviço, uma tecnologia diferente, materiais de trabalho diferentes, ferramentas diferentes. Era uma outra geração e é muito difícil a gente se adaptar, às vezes, a essas Eu coisas vou te também, falar né? que eu fui atender uma imobiliária esse tempo atrás, que ela mandou um prestador dela, e a outra imobiliária, que é a que eu presto serviço, me mandou. Tava com vazamento no ralo, e o prestador, que era mais velho do que eu, falou, vamos ter que quebrar e trocar a caixinha. Eu falei, não vamos ter que quebrar para trocar. Então, aí eu falei assim, existe hoje um produto, que eu não vou fazer propaganda do produto, mas que hoje existe o produto... Link patrocinado na bio. que hoje existe um produto que resolve. Ah, não resolve, não sei o quê. Vamos quebrar. Você começou ontem, então eu escuto muito esse preconceito. Você começou ontem, você já tá querendo saber mais do que eu, que já tem 20 anos no mercado, né? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos executar o serviço dessa forma, se não der certo a gente faz da sua. Porque se não deu certo, eu vou falar, pô, realmente não deu certo. Não, passei o produto, resolveu o problema. Então, depois eu até brinquei com ele, falei, cara, às vezes a gente tem que saber escutar. Eu não gostava de escutar, eu detestava escutar os outros. Tipo assim, às vezes a pessoa queria me dar um conselho, eu falava, a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Eu tinha muito isso. Desde uma época que a Nayara me chamou para conversar. Ave Maria. Ela pegou e falou assim, me chamou, vamos lá em cima, eu quero conversar contigo. E eu gosto disso, a pessoa, ela não vai conversar perto de todo mundo. Ela vai me chamar no cantinho e vai falar quais que são os meus defeitos. E na época ela falou assim, Elias, você tem que andar mais arrumadinho. Na época eu andava tudo, era pouco que tem que andar mais arrumadinho, né, tal, isso, aquilo, colocar um uniforme. Aí ela falou, você não vai ficar chateado comigo. Depois eu fui pra casa e falei assim, cara, se fosse antigamente, eu ia falar, tô nem aí, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Mas não, eu peguei, falei, eu vou fazer o que a Nayara me falou, porque ela tem mais experiência do que eu no mercado. Eu sou peixe novo, ela tem mais experiência, ela é mulher, então por ela ser mulher, ela vai ver com um olhar diferente, né? Olha, eu vou chegar lá, pô, vai chegar o Elias, todo sujo, e vai chegar um outro prestador de serviço arrumadinho. Quem que você vai confiar mais? Quem pode cobrar mais caro? Às vezes eu fazia um bom serviço, cobrava barato pelo jeito que eu andava. Então aí a Nayara chegou e falou assim, você vai, troca o uniforme, coloca esse. Eu coloquei o uniforme do jeito que ela falou. E realmente... Elias, eu vou ter dinheiro para poder pagar essa publi. e realmente, desse jeito, a minha cartela de cliente aumentou muito mais. Legal. Eu não tô falando, mas é porque você chegar, isso que ela falou comigo é verdade. Isso você chegar cheiroso, e eu sou a cara da empresa. Então, se Cabelinho de lado com gel. eu vou fechar o contrato. Então, tipo, eu vou fechar o contrato aqui, todo sujo aqui, você vai querer, não, eu pago tanto. Você vai querer dar o preço no meu serviço. E eu faço um bom serviço. Agora, se eu chegar bem arrumadinho, com cabelinho, né, na régua, barba feita, bem arrumadinho, ó, o meu serviço é tanto.
você vai fechar comigo. É Pelo verdade. jeito que eu estou. Sim. Então, assim, aí com o tempo ela, olha, troca o uniforme de novo. Troca o Vai uniforme. ficando mais. Vai aumentando o nível ela- da exigência. Ela vai troca o aumentando. uniforme de novo. Assim que ela falou, troca o uniforme. Trocamos o uniforme de novo. E, tipo assim. Cadê o EPI? Cadê o EPI? É, Cadê o EPI? e depois disso, o pessoal falou assim, cara, esse uniforme ficou bem melhor? Te deu. Te deu uma. Mais presença. Cara, mais presença. E vários clientes falou a mesma coisa. Aí sempre que eles falam, foi a Nayara lá do Gaia. Elias, eu fui criada por uma avó muito religiosa, sabe? E ela sempre falava assim que toda sabedoria reside na multidão de conselhos. Então, ela sempre é um provérbio de Salomão, né? Não sei se vocês conhecem. Toda sabedoria reside na multidão de conselhos. Então, quando a gente escuta muitos conselhos de várias pessoas, a gente sempre vai pegando o que há de melhor. Lógico, a gente não vai andar pela cabeça dos outros, que a gente não é piolho, né? Mas a gente seleciona aquilo ali que há de sabedoria nas experiências individuais e vai formatando a nossa, né? E eu acho que você tá bem melhor agora nessa versão. Tô. Até eu acho que eu tô bem melhor agora, né? De um ano pra cá, tem o quê? 3 anos que eu tô em Itajaí. De um ano pra cá, hoje eu me olho no espelho e falo assim, cara... Sim. Que upgrade. Não, Que cara... glow up. Eu falei assim, da onde que eu saí, aonde eu estou, cara, eu tô muito bem. E tipo, tudo escutando o conselho. Então, ó, outra coisa endereço, a mesma coisa. A Nayara batia com isso. Elias, eu não vou ter dinheiro pra pagar essa publi, Elias. Não vou ter dinheiro pra pagar por A isso. Nayara pegou... Não, não dá pra você ficar com o seu endereço na sua casa. Eu falei, por que não, cara? Por que não? E depois ela mostrou. O bom é que quando a pessoa fala, ela mostra e eu vejo, pô, realmente, mano, não dá, porque não é profissional. E aí eu vim pro Gaia. Ai, que bom. E Foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. E aqui no Gaia, eu comecei a fechar outros contratos. Então, tipo assim, começou puxa o outro. Hoje a gente atende aí, hoje eu tenho uma carteira aí de 185 condomínios. Uau. 135 condomínios. Eu quero saber o que eu vou ganhar de Natal esse ano. Meu Deus do céu. Eu quero, assim, um super presente esse ano. E, tipo, até o síndico do condomínio é um amigo, é um síndico. Eu falei que ele, cara, não fica no seu endereço, na sua residência. Vamos pro Gaia, é o melhor lugar pra ti. Eu ainda faço Bora. É o melhor lugar, porque, querendo ou não, aqui ele vai conhecer fulano de tal. Ai, tô precisando de um. Lá a gente vai trocar o de síndico. Vai precisar de um. O melhor é de boca em boca. Isso é verdade, né? Quando uma pessoa vem através da experiência adquirida, né? E isso é muito, muito recompensatório. Quando você sabe exatamente com quem você está tratando. Olha, estou te indicando o Elias, ele é bom nisso, daquilo, e assim, né? E ele aceita tal forma de pagamento, e ele parcela em tantas vezes. É muito gostoso quando a gente vai fechar um contrato que a gente já sabe uma linha de expectativa, E ainda né? por cima a pessoa olha pra gente com um olhar diferente. É verdade. Então, tipo assim, já tive clientes que veio pelo Gaia e, tipo assim, de tanto que falaram bem do meu serviço no Gaia, ele já chegava, o tratamento dele com a gente já é totalmente diferente. Elias, a Ele parece gente que não fica mais precisa- acolhido. A né? gente não precisa falar do seu trabalho no Gaia, é só vir e mostrar. Esse estúdio podcast foi o Elias quem fez. Então, a gente pode mostrar que essa cortina, toda essa parte de acústica, tudo foi você quem fez. Então, não preciso nem dizer, é só eu chegar assim, vem aqui ver o trabalho que ele que fez, então tu já tem um bom mostruário. Mas, Elias, agora eu quero... Chega de rasgação de seda. Já chega. Vamos fazer perguntas difíceis, que eu quero entrar na polêmica agora. Elias, qual obra que você já pegou? Ou qual cliente que você foi atender? Que quando você abriu um registro, ou quando você abriu a caixa de eletricidade, que você olhou e fez assim, meu Deus do céu. Já aconteceu isso com você? Sim. Isso aí eu não vou dar conta, não. Não, Só daqui a 10 anos eu vou terminar de fazer isso. Ou esse cliente tá enganado completamente. e isso acontece direto. É direto. É todo dia se deixar. Vamos dizer. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, que ela é dona da casa onde eu moro. E ela contratou uma empreiteira para poder
executar o serviço, né? Arrumar as kitnet, as casas dela. E o que acontece? O prestador de serviço, ele pediu uma quantidade de material totalmente 3 vezes a mais. O que ele fazia? Ele levava 50% desse material e com os outros 50% ele fazia um serviço muito ruim. Uhum. Então, Nossa. tipo, isso acontece muito, muito. É fora do comum. Eu fico até bobo. Falo, cara, como que a pessoa fez isso? Tipo, por exemplo, eu vou dar um conselho. Eu vou dar um exemplo. Fiação. Vou dar um exemplo da fiação. Ela pagou lá, acho que quase 18 mil de fiação. E lá era ligado uma fiação para todas as casas. Aí quando Nossa. Aí eu fui mexendo, né? Porque eu moro em uma das casas, eu fui mexendo, falei, tá dando um curto aqui, por quê? Um incêndio ambulante aqui. Vou investigar. Quando eu fui e falei com ela, ela falou, mentira. E é aqueles clientes, é mulher, então, tipo, não entende, não sabe o que é, entendeu? Aquela quantidade de material era muito material, então ela não vai ter noção. Ela não vai ter noção. Então, isso acontece direto, porque a pessoa hoje em dia, sem ser honesto, eu acho que não cresce. E eu fui lá, fiz o serviço, com pouco material eu coloquei tudo em ordem. Eu vejo muito isso, Elias, que eu acho que é uma reclamação, assim, constante. Eu não sei se é da nossa região ou se é de maneira geral, né? Se tiver alguém assistindo aí que seja de outro estado, fala aqui pra gente se isso acontece no estado de vocês, na cidade de vocês. Mas aqui, em relação à prestação de serviço na área de obras, né, de entregas de marcenaria, vidraçaria, etc., as pessoas têm sido muito lesadas, né, de profissionais que têm dito promessas que não são entregues, profissionais que não terminam o serviço. Então, você encontrar... E preços duplicados, né? E preços exorbitantes. Então, você encontrar uma empresa séria como a AC Construtora, olha, você tem que pegar esse contatinho e guardar no fundo do coração, porque numa hora ou outra você vai precisar de alguma manutenção na tua casa. É quase a maçonaria. Esse daqui é só pros da casa. Não, você vai precisar uma hora ou outra. E você ter uma pessoa de confiança na manga... assim, e tipo, hoje em dia os clientes têm... Hoje em dia os clientes gostam de fazer o quê? O Elias, eu não tenho condição de ficar correndo atrás de material. Porque hoje em dia a pessoa tem uma demanda muito grande. Então ela não consegue ficar correndo atrás de material. Ela não consegue ficar me dando aquela atenção para poder decidir o que deve fazer. Vou usar aqui um exemplo, tá? Um mini calzone. Eles pegam e falam, compra o material... ali depois você só passa pra gente. Eu compro o material, levo e apresento a nota fiscal. Isso é confiança. Então, tipo assim, Isso é confiança. eu vou, mostro tudo certinho, o material. A Nayara tava conversando comigo, podia pegar e comprar tantas coisas, comprar um LED, falar que o LED você pagou 20, falar que era 500. Eu não saberia. Muita gente não saberia. Eu não saberia. Entendeu? Mas eu acho que eu ganho muito mais te apresentando o que é correto do que se eu querer ganhar em dinheiro. O que vale hoje não é nenhum dinheiro. Isso eu tenho. É verdade. Elias, hoje você tá atuando numa área que ela tá tão aquecida e tá tão carente de material, tá tão carente de profissional que você pode literalmente escolher o serviço que você vai fazer ou o serviço que você não vai fazer, o cliente que você vai ter e o cliente que você não vai ter. Então, eu queria que você me dissesse qual é o tipo de cliente que geralmente, não estou falando necessariamente você, tá? Mas que de maneira geral, os prestadores de serviço fogem. Tipo, quais são as características de um cliente que geralmente vai ter bastante dificuldade de ser atendido porque o profissional da área não vai dar valor àquilo. Hoje, graças a Deus, eu tenho aquele poder de demitir clientes glória. e de escolher. Tá bom quando isso chega, quando isso acontece. Hoje eu já cancelei vários contratos hoje com empresas, né, imobiliárias, que eu falei, eu não vou atender mais.
Hoje eu posso escolher quem vou O que atender. que faz essas pessoas fugirem? O que faz? Os prestadores de serviço fogem de determinados tipos de cliente. De demitirem esses O clientes que aí. esse cliente faz para ser demitido? Tipo, vou usar a minha experiência que é mais fácil, que eu posso falar. O jeito que a pessoa fala. Às vezes você contrata um prestador de serviço. Por que você contrata um prestador de serviço? Porque eu não sei fazer o serviço. E quando o prestador vai em sua... E quando o prestador vai na sua casa para executar o serviço, você quer ficar ensinando, você quer ficar exigindo. Às vezes é o jeito que a pessoa fala pelo WhatsApp. Hoje em dia o pessoal não tem paciência de conversar mais. Hoje em dia a pessoa não tem mais o tato. Então, tipo assim, chegou um cliente, eu quero isso. Não atendo. Uhum. Primeiramente, oi, tudo bem? Tudo leva à educação. Eu preciso desse tal tipo de serviço, isso. Eu vou dar atenção. Me manda uma foto, um vídeo para mim poder ver se eu vou conseguir fazer. Às vezes a pessoa chega assim, acontece isso direto comigo. Eu fui, fiz o serviço, eu fui, fiz o orçamento, passa uma semana, o cliente fecha com outro. E o que acontece? Dá merda. Aí ele te liga de novo. Aí ele me volta. liga. Elias, eu chamo um prestador, um preço mais em conta. Ele fez um mau serviço. Você consegue vir resolver pra mim? Não vou. Porque eu dei o meu preço que eu acho justo. Aquilo que eu vou te entregar. Né? Então, tipo, agora você quer que eu vou arrumar um problema de outro prestador de serviço que é muito pior. Resolver problema de outras pessoas é muito pior. Então, não. Isso é uma coisa bem difícil das pessoas que não conhecem da área, delas conseguirem internalizar. Que uma coisa é você pegar um serviço um problema que você vai resolver o problema. Outra coisa é você pegar um problema semi-resolvido ou mal resolvido. Porque daí vai te dar muito mais trabalho. E eu acho isso bem interessante porque eu já trabalhei assim, né? Já convivi bastante com o pessoal da área. Enfim, já fui professora do Senai muitos anos. Então, eu conversava muito com o pessoal da área de elétrica e tudo mais. E esse era uma queixa muito comum. Porque as pessoas, geralmente, quando ligam para pedir um orçamento, elas falam assim, então, mas ele já passou metade do fio, mas ele já consertou tal coisa, agora só falta aquilo. E a pessoa não percebe que se ele consertou aquilo, é muito pior do que não tivesse feito nada, porque agora você vai ter que internalizar o raciocínio de um outro profissional. É muito mais fácil desmontar e fazer tudo de novo. E isso é muito difícil as pessoas entenderem, né, na área de vocês. Demais. Isso é... Eu vou dar um exemplo. Se eu tiver que fazer uma parede de drywall e a parede estiver na metade, vale mais a pena eu derrubar a parede e fazer outra. Porque o trabalho para poder continuar o serviço é pior. Uhum. E acaba não valendo a pena financeiramente. Porque não é só o dinheiro. É o tempo, o desgaste ali que você vai ter, a dor de cabeça. Então, um serviço que poderia levar meia hora, vai levar 1, 2 horas para poder resolver. E você acaba perdendo não no dinheiro, mas sim no tempo. Entendi. Então, isso daí é muito difícil, pegar esse tipo de serviço e esses tipos de cliente. Então, tipo, hoje é muito raro. Hoje eu tenho ali... Antigamente eu tinha 35 imobiliárias, eu reduzi para 15. Para 15, as outras 15 eu já falei, eu não atendo mais. Elias, e como que se faz a precificação do seu serviço de uma forma justa? Porque assim, estou falando como cliente, né? Cada prestador de serviço faz um orçamento diferente. Claro, cada um sabe de si, dos seus custos, do seu tempo. Mas às vezes são muito discrepantes. Às vezes oscilam em 3, 4 vezes a mais. Como que é feita a sua precificação? É com base na quantidade de tempo que você vai ter, na quantidade de mão de obra, enfim, como que você faz para definir o preço de um produto ou de um serviço? O preço, a AC Construtora, a gente faz o orçamento referente àquele tempo que a gente vai levar para fazer, a quantidade de pessoas. Então aqui, várias pessoas já cansaram de falar, clientes cansaram de falar, cara, o seu preço é muito bom. Por quê? Se eu tiver que fazer um serviço grande, então eu já vou levar uma quantidade de equipe para acabar aquilo rápido.
Se for um serviço que eu ou qualquer outro que vai fazer só, então, tipo assim, eu calculo, vou no local. Se for para instalar um chuveiro, eu vou no local primeiro. Porque eu preciso de ver se o chuveiro tá certo, se a ligação tá correta, se não tem nada quebrado, entendeu? Então, eu preciso de ver isso. Então, eu vou lá, um exemplo que eu vou usar, a manutenção de um telhado, refazer um telhado. Gente, hoje as coisas aqui tá muito caro. Então, o material, a mão de obra... O custo de vida também, meu então, Deus. tipo assim, às vezes a pessoa, só porque a gente mora em Santa Catarina, podemos descer o valor ali que o cliente vai pagar. Sim, acaba pagando por conta, é uma necessidade dele. Mas eu não, tipo assim, eu olho o jeito da pessoa. Então, tipo assim, se aquela pessoa não tem muita condição financeira, eu vou sim fazer um preço mais em conta para ela do que eu ia fazer para outra pessoa. Se a pessoa tem um pouquinho mais de condição financeira, sim, eu vou cobrar o valor da tabela, porque a minha tabela, eu sigo a tabela da minha cidade. Eu não mudei ainda, então é lá de Minas a minha tabela, então eu sigo a minha tabela de lá. Claro, faz muita diferença você cobrar de uma pessoa que tem uma casa do que um prédio, né? Não dá pra cobrar o mesmo valor, Não dá né? pra cobrar o mesmo Principalmente por essa questão de notas fiscais, por conta do imposto, da tributação, então tem tudo isso, sim, né? Então tem que dar uma segurada pra também, então, né? é tipo assim, eu chego, olha, qual que é o orçamento? Eu peço também 3 orçamentos, porque se o cliente falar, eu fiz 3 orçamentos, então me apresenta os 3 orçamentos, deixa eu ver. Eu vou olhar e falar, cara, isso aí tá demais. Eu já olho e falo assim... O pessoal tá exagerando. Cara, tipo assim, eu sei que você precisa de fazer, mas não é pra tanto. Porque, gente, eu valorizo a minha mão... eu valorizo a minha mão de obra. Tô te passando a perna, amigo. Eu valorizo a minha mão de obra. Às vezes, como que eu vou dar o preço? Vou usar o exemplo que é um serviço caro, que é caro, tá? Quando acontece muito nos prédios aqui de Itajaí e Balneário. Meu Deus, isso acontece muito. Da caixa do ralo ali do banheiro, quando você toma banho, começa a infiltrar. Por que isso acontece toda hora, né? Pra mim já aconteceu umas 2 vezes também. Acontece muito. Então, eu vou chegar pro cliente, eu vou falar, olha, um exemplo, vai ficar 1.500. Um exemplo, vai ficar 1.500, eu vou vir aqui, vou passar o produto e vai resolver. Eu já escutei isso. O cliente fala assim, isso tudo para você vir só passar um produto? Eu falei, eu posso te cobrar o mesmo valor e quebrar teu banheiro. Às vezes está no serviço que eu vou fazer, na facilidade. Você vai preferir que eu passe um produto de uma boa qualidade, de acompanhar aquele serviço e resolver, ou que eu quebro o seu banheiro e depois você vai ter que ficar preocupada com poeira, com obra dentro de casa, não poder usar o banheiro. Tu já sabe o que resolve, né? Tu não precisa... Ele não precisa passar por isso, de quebração, pra chegar lá. Então, tipo assim, e isso foi com o tempo. Eu apanhei. Então, nesse preço está a experiência, né? De ter vivido a experiência. Tudo isso, a gente tem que levar em consideração. Então, tipo assim, a experiência que eu... E hoje, a geração antiga, né? A velha guarda antiga, eles não aceitam isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar mesmo. Então, tipo, eles não aceitam. Então, eu já fui fazer serviço na casa de cliente que tem ali os seus 50, 60 anos. Não, mas isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Eu falei, deixa eu fazer. O senhor pode me pagar. Me paga na entrega. O senhor pode me pagar daqui 1 mês. Ainda eu falo, daqui 1 mês. Isso aqui não vai prestar. Eu canso de escutar isso. Eu vou lá e executo o serviço. E depois ele vira seu amigo. Depois vira. Aí depois eu viro piada ainda. Que vai falar, olha, esse menino chegou aqui com um tal de um produto aí pra arrumar o meu problema aí. E eu não acreditei nele. Aí eles falam, até que esse mineirinho é inteligente. Esse mineirinho é inteligente. Mas então, é muito legal quando isso acontece, então, né? Tipo que assim, você surpreende a pessoa mesmo, né? Sim, a pessoa fica assim, cara... Isso acontece muito com as imobiliárias. Muito com as imobiliárias. A Carla é a dona de uma imobiliária e o que acontece? Aconteceu. A primeira cliente foi ela. Foi a minha primeira cliente quando eu cheguei aqui, foi ela. Ela, tipo assim, ela falou assim, como que começou com ela?
eu fazia publicidade todo dia, mandava um textão do serviço. Todo dia eu mandava o texto. Ela falou assim, se você não parar, e ela é a imobiliária que aluga a casa pra gente. Ela, se você não parar, eu vou te bloquear. Ela falou que ia me bloquear, eu falei, tá bom, desculpa, tirei ela lá e tal. Nunca mais mandou. Passou uma semana depois, quem me manda mensagem? Ela, eu preciso que você faça um serviço pra mim. Eu lembrei de você porque você foi muito chato. Elias, Venceu hoje pelo cansaço. você faz a sua publicidade, faz muito bem feito. Eu gosto muito do seu Instagram, do seu, né, de todos os seus templates. Mas se a gente liga pra você, sua agenda tá sempre cheia, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa bem complexa. Sua agenda tá lotada. Lógico, bom profissional tá sempre com a agenda cheia. Então, eu queria que você falasse qual que é a sua programação para o crescimento. Porque assim como Nayara e Bruna te contrataram, muitas pessoas que estão assistindo nosso podcast, vendo tudo isso, vendo esse testemunho, vendo tudo que você fez aqui conosco, ela pode se sentir com muita vontade de te contratar também. Então, quais são os seus próximos passos para conseguir acolher esses clientes da mesma forma como você tem nos acolhido, com a mesma qualidade? Hoje, a ideia que eu tenho hoje é de ter mensalistas. Então, tipo, mensalistas, tipo assim, fica mais fácil de atender, até porque ele tem um sistema, ele tem o nosso sistema que ele consegue fazer o chamado e ser atendido imediato, do que eu ter que ficar saindo para fazer o orçamento. Então, é só clientes que já têm um vínculo com você, que aí você já conhece o cliente, basicamente a realidade dele, né? Tu até mencionou ali da questão de atender as imobiliárias. Sim. Se você puder explicar um pouco disso, porque eu acho que isso é um ponto bem legal, né? Aqui na nossa região a gente tem muitas imobiliárias. Então, como que é feito esse trabalho destinado às imobiliárias? As imobiliárias, elas têm acesso ao nosso sistema, como o Gaia tem, né? Tipo assim, ó. Qual que é a parceria que a gente fez? Todas as imobiliárias, né? Você vai acionar a empresa, então, tipo assim, a imobiliária, o cliente que já vem por indicação, não cobramos deslocamento, que é a visita, porque eu acho que isso é muito desonestidade. A pessoa vai pagar só para você ir lá e ver. Então, eu não concordo com isso. Mas tem pessoas que você tem que cobrar, não tem jeito. Eles fazem o pedido ali, Elias, eu preciso que você vai nesse tal endereço, eles colocam tudo no sistema, tudo organizado. As imobiliárias hoje falam pra mim, cara, o Elias de 1 ano atrás e o Elias de 1 ano agora. Cara, você evoluiu muito. Um sistema organizado, um processo ali de atendimento organizado, porque eu era muito bagunceiro na época, né? Vamos dizer, mas aqui eu tava começando, a gente pega a experiência ali, na manha. Então, tipo, ela faz ali, eu entro em contato com o inquilino, então quem faz o atendimento do inquilino? Eu entro em contato com o inquilino, procuro saber o que de fato está acontecendo, qual é realmente o problema que está acontecendo para a gente poder executar o serviço. A imobiliária Toque me acionou ontem, eu saí, foi o quê? 6 horas da noite, fui para Balneário, por causa que estava com vazamento no vaso. Podia ter chegado para a imobiliária e falado assim, tem que trocar o sifão, tem que trocar o anel de vedação e o kit. Não, falei, não vou te falar o que tem que trocar agora, porque a gente tem que investigar primeiro, porque o vazamento não vem do lugar que você me passou. Então eu podia ganhar dinheiro em cima disso, mas falei, não. É uma responsabilidade que você tem com o seu cliente, Sim, né? Por isso que sua agenda tá cheia. Sim, e ela falou assim, então e como que a gente vai fazer? Pode deixar que eu vou acompanhar isso até o final. E no final eu vou te entregar, olha, tudo certo. Gente, isso é tudo que o empreendedor quer ouvir, sabia? Isso é tudo que a gente quer ouvir. Eu vou cuidar do começo até o fim, até que fique bom. E isso é tão raro de se ouvir, né? Porque geralmente as pessoas, não, eu vou cuidar só dessa partezinha, ou eu vou cuidar só daquela ali. Né? Quando a gente ouve, eu vou cuidar de tudo, parece que, sabe, até o espírito sai. Eu vou te dar um exemplo ali, eu vou usar aqui esse cliente aqui como exemplo, tá?
o Calzone, na época que eles me conheceram, ele estava passando uma dificuldade com prestador de serviço. É normal, E, né? tipo, hoje, o que a Nayara e a Bruna quer pro Gaia? Ela quer ficar... Vocês querem ficar correndo atrás de cada prestador de serviço? Ah, eu tenho que correr atrás de um eletricista. Ah, eu preciso de correr atrás do encanador. Ah, eu preciso de correr atrás de um impermeabilizador, de um pintor. Não, e se perde muito tempo com isso, né, Elias? Perde muito Não tempo. dá. Então, o que que as empresas as imobiliárias gostam? Pra que eu vou correr atrás de cada área se eu tenho tudo em uma empresa? Eu acho Acho que que é praticidade. a praticidade, né? Eu acho que a gente tem, né, agora um ponto aqui bem comum nos nossos negócios, né? Da mesma forma, eu acho que as pessoas têm buscado cada vez mais isso, estar focadas no que ali realmente importa para elas, né? Por exemplo, nós somos um coworking, então as empresas não contratam mais uma sala comercial para ter que se preocupar com o contrato de aluguel, com a luz, com a faxineira, com a secretária. Tudo isso se encontra aqui no Gaia, né? E da mesma forma, nós também somos uma empresa que busca esse tipo de praticidade, de ter uma pessoa que cuide de toda a nossa manutenção, porque é uma coisa muito importante aqui no nosso negócio. E é uma coisa dolorida, porque como a gente oferece isso para as pessoas e a gente busca entrar num ritmo de perfeição nesse sentido, sabe? De ter tudo nos mínimos detalhes, a gente, de certa maneira, como a gente dá muito isso para as pessoas, a gente gostaria também de receber. Só que não é o que acontece na maior parte das vezes, né? A gente tem que lutar muito para encontrar um prestador de serviço que nos atenda do começo, meio, fim, né? Então, Sim. Um exemplo, se tipo assim, a empresa, o cliente entra em contato com a gente lá, vai ler só aquela tabela que a gente mandamos, né? Uma lista ali do serviço, mas não é só aquele serviço. Então, tipo assim, se você precisar de um serviço que não tá lá, um exemplo. Ah, Elias, eu preciso de limpar uma caixa de gordura. Já passou da... Você nunca vai escutar a ser construtora falar que não faz. Nunca. Isso eu coloquei uma determinação para a empresa. Eu coloquei e falei assim, nunca vai falar com um cliente que não faz. Se não tivermos... Se a gente não tem um profissional para executar o serviço, vamos contratar o profissional. muito bem, Elias. As imobiliárias, a dificuldade delas são manutenção de ar-condicionado. Eu não sei fazer manutenção de ar-condicionado. Mas tu conhece quem sabe. Eu não Isso se tinha. chama network. Eu não tinha. E, tipo, às vezes eu indicava, o cliente voltava para mim, poxa, Elisa, ele nem me atendeu. Então, Nossa. isso começou, o que acontece? Me incomodar. Pô, sempre indico, a pessoa nunca pode atender. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou contratar alguém que mexe com ar-condicionado. E essa pessoa vai começar a mexer com ar-condicionado. Era a única coisa que a empresa não fazia. Então, hoje, boa parte do seu serviço está na liderança de equipe e não na execução final daquele serviço, né, Elias? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, também com relação a essa questão de mudança de paradigma das gerações, né? Qual a característica que você vê nas pessoas na geração anterior, bem old school mesmo, que você acha que está faltando os profissionais mais jovens terem? Que você diz assim, nossa, se as pessoas olhassem e se mirassem mais em tais características, elas poderiam ser muito mais bem-sucedidas, ganhar muito mais, ou fazer um serviço com bem melhor desenvoltura? A mentalidade, Em que sentido a mentalidade? em todos os sentidos, porque a mocidade não gosta de escutar. Mocidade! Eu falo mocidade por causa dos jovens. Sim. Eles não gostam de escutar um não. Eles querem só ouvir um sim. Ah, Então, se você fala um não, acabou. Não tem casca, né? Até um tempo eu era desse jeito. Eu não gostava de escutar um não. Eu tinha que escutar um sim. Mas depois que eu fui pai, depois que eu vim pra Santa Catarina, eu comecei aqui. Eu comecei a falar assim, cara, eu tenho que começar a escutar não, aprender o não. Então hoje os jovens não aceitam não. Eles não aceitam não. Não tem mentalidade. Outra coisa, você contrata um jovem para trabalhar, o cara tá trabalhando assim, ó, no celular, não presta atenção. Então
isso a velha guarda, né, tinha que eu mais gostava. Eles iam, faziam o serviço, não tinha esse Estavam ali negócio, presentes não tinha esse no- negócio de ficar no celular, entendeu? Na época, quando eu trabalhava com meu pai, ficava no celular, ele tampava, era colher de pedreiro, ei, sai daí. E hoje, e meu pai ficava muito bolado comigo nessa época. E hoje eu vejo que realmente o que ele falava fazia sentido. Tipo, eu mexo com eletricidade, com vários tipos de serviço na altura. Então, vou usar um exemplo. Eu tô com o meu irmão lá. O meu irmão, ele tem que, se eu tô num prédio na altura, ele tem que ficar de olho na corda. Prestar atenção. A responsabilidade dele é tomar conta da corda, é isso, aquilo, pra não poder cair. Se ele fica assim, o que vai acontecer? Não vai prestar atenção. Deu um problema lá, eu vou cair, vou... A sua Então, vida tipo assim, também tá ali sob responsabilidade de uma outra pessoa, né? Então, tipo assim, hoje os jovens não sabem. Fora que os jovens hoje não têm o compromisso de acordar cedo, não tem um compromisso de horário, de palavra que, eu vou. Não tem esse compromisso. Então, tipo assim, hoje é muito difícil. É muito bom. Eu tava com um projeto até de poder dar cursos para os jovens que realmente quer Uhum. e com eles começar a trazer eles para trabalhar na empresa. Coisa boa, Elias. Eu vejo bem poucos jovens atuando nessa área. Poucos. E não vou falar daqui a muitos anos, porque isso já tá para acontecer. Daqui a 10 anos, 15 anos, o prestador de serviço vai estar ganhando mais do que um médico. Já ganha, Elias, Já na verdade. ganha. Se a gente parar Mas, pra tipo assim, pensar, eu acho que... hoje os jovens querem pensar o quê? Eu vou ser advogado. Vou trabalhar youtuber, na Vou ser verdade. Você é youtuber, Acha que a você é vida... tiktoker. Acha que a vida é mil maravilhas, viver de influência, acho que É que dá muita ansiedade, sabe, Elias? Eu estava até conversando com as meninas outro dia, conversando com a minha estagiária, e ela estava contando o quanto que dá ansiedade de você, às vezes, entrar na internet e ver que uma pessoa que tem a mesma idade que a sua, às vezes até mais jovem, já tá milionário, já tá com uma Ferrari, já tá, sabe? E a sensação que dá aqui, nossa, se eu for estudar agora, é só daqui para 5 anos depois de uma faculdade, ou depois de uma faculdade ainda, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ganhar um bom salário? É muito angustiante também para o jovem. A geração de vocês é muito cobrada com relação a recursos, a grana, né? Não é mais mas, uma... tipo assim, É muita hoje... ostentação, você enxerga muita coisa. Eu me comparava, quando eu tinha a sua idade, com as meninas da minha rua. Então, a minha comparação era com quem estava ali do meu lado. Agora, se a gente entra na internet, você não se compara mais com os meninos da sua rua. Você já está analisando um rapper lá dos Estados Unidos, um jogador da NBA. É diferente, isso é doloroso também. Por isso que eu admiro quem tem a cabeça no lugar como você é. Mas o que acontece? Hoje, os jovens de hoje em dia têm tudo para crescer com facilidade. Só não tem saúde mental, que é muito difícil de ter. Gente... Por isso que, Elias, tipo assim, e tudo hoje em dia é TTAH, é TTAH que fala? Como que fala? TDAH. Como que fala? É isso. TDAH. Tudo é isso, é remédio, é psicólogo. Cara, é psicólogo. Vai trabalhar! Na minha época, o psicólogo chamava um pedaço de bambu, cabide, fio, cabo de vassoura. Psicólogos que estão nos ouvindo, por favor, venham nos ajudar a esse menino, né, receber um pouco de terapia. Não, cara, antigamente o meu psicólogo era um cabo de vassoura, entendeu? Então, tipo assim, hoje, se os jovens realmente, vou focar nisso, cara, imagina aí a mocidade aí... Porque tem muito mais ferramentas, né, pra trabalhar. Eu acho que sim, que a conversa que a gente tá tendo hoje, eu espero que chegue aos jovens que estão passando por essa ansiedade, né? Eu já me vi em momentos assim na minha vida também, de comparação, de ficar ali olhando no Instagram, e isso te aprisiona, você fica ansioso e acaba paralisado. Então, eu acho que é muito legal pessoas como você que estão, de fato, vivendo a vida real, porque a vida real é essa, é trabalhar mesmo, não tem equilíbrio, você vai trabalhar mais mesmo, o início é sofrido, é dolorido, tu vai ter que penar. Essa história de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, eu não aguento quando eu ouço essas coisas. Não, eu fico doente quando eu escuto isso. Não existe, isso é irreal.
E é uma coisa que se vende na internet, né? Porque, enfim, tem algumas pessoas que vivem essa vida. Então é muito legal mesmo trazer testemunhos reais para as pessoas enxergarem, não, a vida é essa. Comigo é no popular. E hoje você ganha, hoje você pode ficar famoso, pode ganhar muito mais dinheiro até trabalhando. Eu vejo muito brasileiro, até nos Estados Unidos, que trabalha com o mesmo serviço que o meu e gravando. Então vira aquilo. Então, hoje em dia... Olha que genial, Elias. É uma ferramenta a mais. Então, tipo assim, hoje em dia... Agora você deu uma ideia, hein, Elias? Vamos começar a transmitir ao vivo no TikTok você trabalhando. Porque eu assisto essas lives, tá? Então, eu adoro assistir essas lives. Tipo assim, eu assisto um brasileiro que tá lá e ele... Cara, o cara limpando, varrendo. Então, tipo assim... E eu falo, cara, isso é da hora. Eu falo, isso é da hora. Gostei então, tipo também. assim... os jovens hoje têm tudo pra... Pronto, Elias, já saímos com uma nova ideia de até negócio. Parece, do jeito que eu tô falando nos jovens, até parece que eu sou velho, né? Mas hoje em dia é tudo mais fácil. É porque eu não gosto de ficar botando muito a minha cara. Eu gosto de trabalhar mais no escondidinho ali, No né? profile. Eu não gosto de ficar filmando. Então, tipo assim, sim, eu podia estar hoje aí, eu acho que eu podia estar aí famoso, né? Podia estar ganhando muito mais dinheiro se eu mostrasse todos os serviços que eu fizesse. Elias, mas eu sigo um pessoal no TikTok, eu vou falar agora de uma bizarrice. Eu adoro assistir live estranha. Adoro, sou fã número 1. Então, às vezes, eu coloco ali no TikTok live das pessoas fazendo macarrão na China. Aí eles vão fazendo aquele macarrão. Eu adoro ver aquilo. Ou pessoas costurando sapato na Tailândia. Gente, eu gosto tipo disso. assim, Então, eu gosto desse tipo de live. Então, as pessoas assistindo a outra trabalhar, eu acho que isso tem público, viu? não, isso Já tem. vamos monetizar isso aí. Isso tem público. Tem. O pessoal fala, cara, começa a filmar você fazendo seu serviço. Só deixa a câmera ligadinha ali, né? Só a câmera ligada. Vai fazer o seu serviço, explica ali o que você vai fazer. Eu, assim, ultimamente eu comecei a fazer, só que não é o meu foco ficar fazendo vídeo. Então, sim, eu vou em cada cliente, eu vou, até aqui no Gaia eu já vim, fazer reparo elétrico, já filmei, já publiquei, sim, fazer um reparo elétrico, como que você troca, né? Como se troca um LED, eu acabo ensinando, isso ganha também. Só que comigo não rola. Quem sabe? Quem Quem sabe? sabe? Talvez. Comigo não rola. A gente tá chegando ao final, a finaleira desse Ai, episódio. passou tão rápido. Nossa, passou muito rápido. Mas tem algumas coisas que a gente conversou nos bastidores ali antes da gente chegar no ponto final do podcast, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que até a Nay comentou assim, já aconteceu, né, você que já trabalhou na casa das pessoas, tudo mais, né, entra ali, às vezes, tem alguma coisa assim, muito bizarra que já aconteceu, alguma coisa Bruna, assim, eu não ia fazer essa estranha. pergunta. Não era assim? Era ela, mas eu tava guardando ela porque eu fiquei com vergonha de perguntar. Tá. Mas ainda bem que eu tenho uma sócia que não Não, mas eu acho que a pergunta é muito boa, eu achei que você tava sim, sim, sim. esquecendo. comigo é a verdade, isso aí. Mas, Por isso que é bom você ter um sócio, que às vezes você fica tímido, mas teu sócio não é. tá, mas aí Não, vocês você tem querem que saber. falar. Mas aí vocês querem saber o quê? Qualquer exemplo. coisa bizarra. Uma coisa bizarra. Alguma coisa estranha. Bizarras da intimidade das pessoas. Segredos de alcova. Que você, assim, que dê pra contar também, né? Tá, Claro, né? Não precisa Não, citar, conta que não dê pra contar. não Tá. precisa citar nomes. Sim. Preserve a identidade da vítima. Tá, deixa eu pensar aqui, porque acontece cada bizarrice. Deixa eu ver uma bizarrice que dá pra me contar. Deixa eu lembrar. Cachorro pulando no meio das coisas. Criança querendo fazer o serviço. Eu logo imagino isso. Tipo, gente, eu, tipo assim, uma bizarrice que eu vi que era muito bizarro, que eu falei assim, cara, eu não vou voltar mais na casa desse cliente. E realmente, eu cheguei na casa do cliente para fazer um serviço. Na casa do cliente tinha, acho que 6 cachorros Uau. dentro de uma casa. Mano, era cachorro pra tudo quanto é lado. Eu fiquei até com nojo quando veio me oferecer água, quando eu vi um cachorro em cima da pia. Olha que bizarro. Em cima da pia, que coisa nojenta, mano. E tipo, fedia.
um sem higiene, assim. Cara, e tipo, dá até nojo de mexer ali. Às vezes aí você tem que mexer ali no, tipo, Ai, é tão ruim, né? era Ver pra falta fazer uma de manutenção higiene. aqueles fogão que fica na pedra ali. Aí, cara, aqueles Hum. bichos. E esse tipo de bizarrice parece muito. Então, tipo assim, Os não, bastidores ninguém vê, ninguém vê. Então, tipo assim, aí quando o cliente acha, nossa, tá caro pra fazer o serviço, mas, tipo, quando a gente chega lá, olha a realidade do. Olha o que eu tive que aguentar. Tipo, querendo ou não, assim, é um conselho que eu vou dar, né? Pra quando você chamar um prestador de serviço, né? Tipo, tenta pelo menos esconder a bagunça, a sujeira, né? Pelo menos aonde ele vai trabalhar. Por quê? Porque, querendo ou não, vamos supor, ali tava sujo. Imagina se sem querer eu pego, corto o dedo, aí tem aqueles bichos, entra na nossa mão. Então, tipo assim, é tudo uma segurança. Então, uma coisa que era para ser um serviço rápido, ainda vai dar problema, vai machucar. Então, tipo assim, é bom você chegar na casa do cliente e tá tudo perfeito. Para você chegar, executar o serviço e ir embora. Tem razão. Porque muitas vezes, se o profissional se machuca, ainda tem uma questão de corresponsabilidade que muitas vezes as pessoas nem analisam, né? Sim. Mas que é importante E dá vontade que as de ir embora. pessoas saibam disso. E dá vontade de ir embora. Quando chega lá, cara, eu só não vou embora por vergonha. Já aconteceu de eu não ir embora por vergonha. Eu ia saber dizer na cara da pessoa. Tipo, por conta disso. E coloque água na geladeira, porque o prestador de serviço também tem sede, Sim. né? E tipo assim, é uma coisa também que eu faço muito na casa dos clientes. A Nayara tinha me perguntado isso, só que eu não ela falou pra mim não responder aquela hora, eu vou responder agora. Quando eu chego na casa, ou eu, qualquer profissional, quando chega na casa do cliente, como que é o jeito que o cliente é tratado, como que como eu vou me falar, Portar, né? me portar ali com uma mulher, vamos supor. Eu vou na casa de uma cliente, eu sempre ensinei para todos os meus prestadores de serviço, isso eu faço porque acontece e os outros prestadores de serviço, sem ser da minha empresa, não tem educação e eu acho isso muito feio. Vamos supor, chega na casa de uma mulher, a mulher é bonita, fica olhando pro corpo da mulher. Eu acho isso antiético. Então, tipo, a mulher acaba ficando assim, pô, o cara ficou me olhando, acaba se sentindo mal. Então, sempre ensinei, cara, olha pra baixo, vai falar com a cliente, nunca vai ver eu falar com uma cliente ou falar com qualquer mulher olhando pro corpo dela. Eu sempre vou olhar pra dentro do olho dela e quando eu não tô perto ou quando eu não tô conversando com ela, olhando pro chão. A gente teve uma conversa sobre isso, né, Elias? Sim. A gente teve uma longa conversa sobre isso, porque eu sempre admirei você, porque o Gaia, nós somos uma equipe bem feminina, nós somos em 6 mulheres, né, hoje, e aqui todas as meninas sempre foram muito respeitadas por você. Sim. Graças a Deus, eu nem precisei falar nada nesse sentido, mas eu só reafirmei o quanto eu achava muito legal do seu comportamento, de sempre trazer um respeito, um distanciamento, né? Então, eu sempre gostei muito de você. Por isso que a gente até conversou muito. Eu elogiei o Elias sobre isso e falei para ele repercutir sempre isso, não só para ele, mas para todas as pessoas que trabalharem com ele, né? O que a gente conversou foi, hoje ele tem esse comportamento porque é uma coisa inata dele, ele já tá assim, você já veio com essa educação da sua casa, né? Mas a gente tem que saber que nem sempre as pessoas que trabalham conosco têm essa visão, né? Sim, sim. E, tipo, isso é muito legal você ter o jeito de eu lembrado tratar, disso. O jeito de eu tratar, de qualquer, até meus irmãos, as mulheres hoje em dia acionam a empresa, né? Vamos na casa dela, fazemos serviço, ela não precisa ter medo, porque a mulher querendo não, quando vai contratar um profissional, não, eu tenho que esperar, meu irmão vai vir, a minha mãe vai vir, quer sempre ter alguém junto com ela. Uhum. Tipo, por conta disso, eu acho que tem muito problema referente a isso. Então, tipo, eu sempre olho para baixo, educação, nunca vou... Pode ser uma menina de 18 anos, 19 anos, é senhora. Muito bem. Elias, e agora que a gente está indo para nossa reta final,
Eu queria fazer uma última pergunta para você, que a gente sempre faz aqui, né, no nosso podcast. Quais são as cenas do próximo capítulo? O que você está sonhando? O que tem ali guardado? O que vai acontecer? E a gente pode esperar de você, da sua carreira, do seu trabalho, nos próximos meses, quem Planos sabe? do futuro. Olha, Spoiler. Os planos do futuro. Eu não ia falar, mas eu vou falar, tá? Bora! Até em 2026, pro final de 2026, né? Eu quero tornar a AC Construtora uma franquia. Uau! Então, tipo, ela vai se tornar uma franquia. Então, vamos supor assim, qualquer pessoa vai poder administrar contratando uma boa equipe. Às vezes, eu penso assim, às vezes uma mulher quer ter uma empresa referente à construção civil, mas não tem porque não sabe, mas vamos passar todo o trabalho para ela, vamos relatar tudo, como funciona uma empresa assim. A empresa é fácil de administrar, você só precisa ter uma boa equipe. Então, a minha meta para final de 2026 é tentar patentear, né, a franquia, preparar a documentação para tornar a ser uma franquia. E eu não tenho um sonho de ficar só nacional, não. Eu tenho um sonho de virar mundial. Pô, imagina, nos Estados Unidos eu vou ter a minha empresa, né? Eu vou ter a franquia da AC. Olha só que bom. Né? Então, tipo, hoje eu quero sim ter uma franquia. O meu sonho sempre foi de tornar sonhos grandes. De tornar a ser uma franquia. Se o universo te deu o sonho, ele também vai te dar os meios de realizá-lo. E as pessoas para estarem com você nessa jornada. Eu tenho certeza, porque você é uma pessoa muito iluminada, Elias, e a sua luz irradia para quem tá ao seu redor. Então é sucesso garantido, né? É isso aí. Agora a gente vai encerrar esse podcast. Eu queria conversar por mais 3 horas. Nem perguntei nem um terço das coisas que eu queria perguntar. Para finalizar, Elias, como que as pessoas podem te contratar? Quais são seus contatos? Aonde elas te encontram? Um tempo aí para também vender o peixe, né? Que é importante. Seu telefone, e-mail. Elas vão me encontrar ali nas redes sociais, né? No Instagram da empresa ou no WhatsApp, porque a gente não faz muita publicidade em Instagram, essas coisas, porque tá mais boca a boca, né? No Gaia vocês encontram, tá? Olha, ele tem empresa aqui conosco. No Gaia encontra, então se chegar aqui no Gaia vai conseguir. Passa o WhatsApp. O WhatsApp depois eu coloco. Dá pra gente deixar nas descrições, então. Porque senão fica... Ah, tá, entendi. Aí o que acontece? WhatsApp, assim, é só pra quem realmente vai merecer esse WhatsApp. Só pra quem vai merecer o WhatsApp. Mas assim, pelo WhatsApp, o Facebook também consegue, né? Hoje a gente tá ali no OLX, no Mercado Livre a gente também coloca a empresa lá, porque as pessoas não sabem procurar. No Google. Então, assim, hoje o que mais vem pelo Instagram. Instagram é o que mais vende hoje, né? E os contatos das indicações, que são os melhores, indicação é o melhor, que é o de boca em boca, né? Legal. Então, às vezes é síndicos de condomínio que indica para os moradores. Então, o Gaia, né, indica para clientes. Então, esse é o boca a boca. Isso. Legal. Muito obrigada, Elias. Foi um bate-papo muito legal. É muito legal a gente falar de áreas que eu pelo menos, né, não tenho conhecimento. Reforço, é muito bacana ver um jovem com toda essa força. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse podcast. Se você tem aí um adolescente em casa, quer dar uma inspirada nele, encaminha esse podcast, né? Se você também está precisando de um serviço nessa área, entre em contato com o Elias e se inscreva no nosso canal, curta. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigada por tudo. Obrigada por essa conversa tão inspiradora, Elias. E vocês sabem, conectar pessoas e propósitos no melhor ambiente para a sua empresa é a nossa missão.